Deus. Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero convidar os que trouxeram o seu exemplar da Bíblia Sagrada para que nós abramos a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos. Segundo Crônicas, capítulo 20. Glórias a Deus. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu quero fazer menção da minha alegria, da minha gratidão a Deus em retornar aqui à linda cidade de Bauru, de uma maneira muito especial, estar aqui nesta linda igreja, nesse lindo templo, um dos mais belos templos aqui desta cidade. E o que deixa esta igreja ainda mais linda é a presença do Espírito de Deus aqui nesta igreja. Quero fazer as minhas palavras de gratidão a Deus pela vida do meu querido pastor Luiz de Oliveira. A minha honra, minha alegria de estar com o senhor, pastor. O senhor sabe da minha consideração, do meu respeito e como eu me inspiro na sua liderança e no seu ministério. Que Deus continue abençoando o senhor, pastor, a cada dia, de uma forma tremenda, aqui nesta cidade. Também juntamente a missionária Nice, me perdoe, Manice, esqueci, mas lembrei agora, né? Manice, Deus abençoe, uma alegria. Parabenizar aqui, louvar a Deus da irmã Clara, né, que é a coordenadora. E cumprimentando ela, eu estou cumprimentando a todo este exército de mulheres aqui, os nossos parabéns, não apenas pelo congresso, mas pela preparação do congresso. Eu também estive orando com as irmãs, fazendo parte daquela campanha de oração. Os nossos parabéns por esta visão, uma visão de Deus. E Deus abençoe a nossa irmã Clara e todos os irmãos. Eu quero fazer também, antes de pregar rapidamente, menção da minha alegria de rever aqui o pastor Marinho, amigo nosso, coluna da igreja. É uma alegria, viu, pastor Marinho? Rever o senhor, alguns pastores, pastor Luiz Henrique, Deus abençoe, a irmã Meire, ver a irmã Meire ali, também pastor Idevair, e tantos companheiros que aqui estão. Deus abençoe os senhores, irmão Flávio, irmã Thaís Nakato, é uma honra estar convosco. Vamos à palavra de Deus nesta noite. O clima já está espiritual, meus amados irmãos. O clima já está espiritual, a presença de Deus é manifesta. Só não sente a presença de Deus quem não quiser, porque quem está ligado no céu vai sair daqui abençoado nesta noite. Os que acharam 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 1 até o versículo de número 6, nós vamos ler depois o versículo 17. Primeiro 1 até 6 e depois o versículo 17 para a nossa meditação nesta noite. Glórias a Deus. Os que encontraram, digam amém, amados. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador de todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 17. Quero que toda a igreja leia comigo. Estou vendo aqui que há um projetor aqui que está projetando também os versículos aqui no Data Show, e quem sabe nós podemos ler todos na mesma versão que poderá ser colocada ali no Data Show. Capítulo 20, versículo 17, se puder colocar ali para nós, é uma ferramenta muito boa nós utilizarmos. Glória a Deus. Nós temos ali uma versão, e eu quero que todos os irmãos, por gentileza, eu vou contar até 3, e toda esta linda igreja sede aqui em Bauru vai ler comigo, para nós meditarmos então naquilo que o Senhor tem
colocado em nossos corações. Eu conto até 3 e a igreja lê comigo. 1, 2 e 3. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Quantos podem adorar a Deus por esta palavra? Curve a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor, o teu servo já leu aqui um texto para encorajamento, Senhor, e agora eu estou debaixo da tua autoridade para entregar a tua palavra. Tu sabes, Senhor, das minhas limitações, mas tu sabes que eu estou aqui ao teu dispor para trazer a tua palavra. Abre o nosso coração, Senhor, usa-me nas tuas mãos nesta noite e que o teu nome mais uma vez seja glorificado. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, nós acabamos de ler um texto da palavra do Senhor, muito conhecido por todos aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada, e principalmente por aqueles que são admiradores da história de Israel, da história de Judá, deste povo escolhido por Deus para ser a luz das nações, deste povo que fora chamado por Deus para, através desse povo, as demais nações pudessem também conhecer o nome do nosso Deus. E quando nós conhecemos a história de Israel, nós vamos descobrir que a história de Israel foi uma história formada por 2 elementos: lutas, pelejas. Lutas e pelejas. Toda a história de Israel, ao longo de todo o tempo, Israel vivenciou lutas, batalhas, pelejas. Inclusive até hoje mesmo, Israel ainda enfrenta esta dificuldade. Vez por outra nós estamos vendo a nação de Israel sendo atingida por algumas nações que querem lutar e pelejar contra Israel. Neste capítulo, meus irmãos, entretanto, nós temos uma peculiaridade. A peculiaridade desse capítulo é que, dentre tantas batalhas e vitórias concedidas por Deus ao povo de Israel, dentro desta batalha nós vemos uma particularidade, uma peculiaridade. Por quê? Porque em muitas outras batalhas Israel teve que pegar em armas, Israel teve que pegar em flecha, Israel teve que pegar em lança, Israel teve que ir para o fronte da batalha, para o vale da peleja, para o vale da guerra. Mas nesta peleja eles não precisaram pegar em armas, porque Deus pelejou a peleja para aquele povo. Glória a Deus. Deus, através de uma ação miraculosa, encontrou uma saída e abençoou aquele povo de uma maneira. Nós somos o povo de Deus, e eu quero iniciar liberando algumas palavras de Deus para a tua vida. Eu não sei qual é a tua batalha, eu não sei qual é a tua peleja, eu não sei qual é a tua guerra travada nesta noite, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que nesta peleja Deus está com você para te dar a vitória. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus que é vencedor. Quantos podem adorar a Deus por esta vitória? Nosso Deus é vencedor. Queridos, nós temos alguns elementos dentro desse texto bíblico que muito nos chama a atenção. Um dos principais elementos é exatamente a figura importante de Josafá. Josafá era o monarca desta época. Josafá era o rei que estava ungido por Deus para, durante este tempo, desenvolver a obra do reinado, cuidar daquele povo, ser o pastor daquela nação. E a Bíblia nos revela que este homem de Deus, ele ficou extremamente preocupado. Extremamente preocupado. Por quê? Porque ele recebeu uma notícia. A Bíblia nos revela que este homem, Josafá, num determinado momento, em um daqueles dias, estava, quem sabe, no seu trono, reinando, organizando as coisas, quando alguns mensageiros chegaram para Josafá, dando uma notícia no mínimo desesperadora, no mínimo preocupante. Eles diziam para Josafá, o rei, assim:
vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. A Bíblia nos fala que quando ele recebeu aquela notícia, pastor Luiz, ele ficou muito preocupado. A Bíblia diz que ele temeu. A Bíblia nos fala que ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Queridos, eu vejo aqui dois pontos importantes para a nossa reflexão dentro desse versículo. Primeiro, ele temeu porque, embora ele fosse o líder, ele tinha sentimentos. Embora ele estivesse na frente do trabalho, ele também era um ser humano. Muitas vezes nós vemos os nossos líderes e achamos que o nosso líder é Superman. Achamos que os nossos líderes são feitos de aço. Muito pelo contrário. Nós que estamos na frente dos trabalhos também muitas vezes nos preocupamos, sentimos muitas vezes o temor que é natural. E por que que este temor acontece? Porque a batalha seria uma batalha diferente de muitas outras, seria uma batalha épica, seria uma das maiores pelejas que Israel participaria ao longo de toda a sua história. E eu quero explicá-los o porquê. 3 nações se encontraram para pelejar contra Israel. 3 nações, e daqui a pouco eu vou falar as características dessas nações e a revelação que Deus me deu dentro desta palavra. Mas antes, eu quero fazer aqui, no fim desta introdução da palavra, explicando para os irmãos que a preocupação de Josafá era válida. Josafá não era covarde, Josafá não era medroso, Josafá não fugia de guerra. Mas Josafá era um ser humano que temia e ficou preocupado porque, segundo os historiadores, a terra toda estava coberta por soldados. Ou seja, olhando de cima de uma campina, via-se os negros batalhões, viam-se a terra toda formada e tomada, aonde quer que você enxergasse. Segundo os historiadores, viam-se soldados que estavam marchando. O historiador declara que à medida que eles andavam, a terra chegava a tremer pela batida do pé dos soldados. Se todos nós que estamos aqui começarmos a bater o pé no chão, você vai perceber que vai ter uma trepidação. Agora imagine, queridos, mais de 125 mil homens, aproximadamente 200 mil homens marchando para riscar Israel do mapa. E a notícia era essa: eles se uniram para acabar com Israel. Eles se uniram para destruir Israel. E a notícia era o seguinte: que Israel ia ser riscada do mapa, que para Israel e para Judá e para Jerusalém não havia mais saída. Quando Josafá ficou sabendo disso, ele ficou muito preocupado. Por quê? O poder bélico de Judá era pequeno em relação ao tamanho da multidão. O poder que Josafá tinha era limitado em relação ao tamanho do povo que estava vindo para a peleja. Mas a Bíblia nos revela que isso não foi por acaso. Não foi por acaso que aquelas 3 nações se reuniram. Meus irmãos, entendam, nós devemos compreender que toda a ação no mundo espiritual gera uma reação. Tudo que você faz em busca do reino, tudo que você faz em direção a um bem-estar da obra, gera-se uma reação. Que reação, pastor André? Eu quero lhe explicar. Uma reação chamada reação espiritual. E aí Deus me fez ir para o histórico de Josafá, para a folha de serviços prestados. Por quê? Porque todo obreiro, ele não é avaliado pelo dinheiro que ele tem, ele não é avaliado pela condição que ele tem, ele é avaliado pela folha de trabalho, ele é avaliado pelo que ele desenvolveu, ele é avaliado pelo histórico de vida dele. E quando eu fui ver o histórico de Josafá, eu descobri que Josafá estava sendo alvo da fúria do inimigo das nossas almas. Ele estava sendo alvo da revolta
derrota de Satanás. Por quê, meus irmãos? Josafá fez algumas coisas que nenhum rei dantes dele fizera. Primeira coisa, que mexeu com o inimigo. Primeira coisa, que preocupou o inferno. Primeira coisa, que deixou o inimigo desesperado, foi que quando ele chegou, a situação estava perdida. Permitam-me a expressão, estava uma verdadeira bagunça. Cada um fazia o que queria. Josafá estabeleceu juízes e começou a colocar a casa em ordem, porque Deus não é Deus de bagunça, Deus é Deus de coisa séria e organizada. Glória a Deus. A segunda coisa que nos diz é que Josafá era um homem de oração. Quantos crentes de oração tem aqui? Deixa eu ver se tem ainda crente de oração. Josafá era um homem que tinha compromisso com Deus. Mas, meus irmãos, outra coisa interessante que Josafá fez, pastor, que eu descobri, ele mandou professores para ensinar o povo a ler, porque o povo não sabia fazer leitura dos textos. Josafá então vai fazer uma missão chamada missão pedagógica. Ele vai mandar professores para ensinar o povo a ler a escritura. Olha que coisa linda. O diabo ficou furioso, o diabo ficou nervoso, mas ele ficou ainda mais nervoso porque Josafá, e eu acredito que esta seja a atitude que gerou mais fúria no inimigo, porque Josafá restabeleceu o ministério de adoração em Judá. A história bíblica nos revela que a harpa estava pendurada no salgueiro. Quando Josafá assume o trono, segundo os historiadores, ele vai até a casa de música de Israel, e todos os instrumentos estavam empoeirados, os instrumentos estavam jogados no canto, os maestros estavam desanimados, os corais não ensaiavam mais, o povo já não adorava mais, e ninguém mais glorificava a Deus. Josafá disse: eu tenho que tomar uma atitude, porque Josafá sabia que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Glória a Deus. Josafá restabelece o louvor, coloca o instrumento para funcionar, manda o maestro afinar as harpas, chama os maestros do coral e disse: está tendo ensaio? Me permita que a expressão, está tendo ensaio? Não, pastor Josafá, não, rei Josafá, faz tempo que a gente não tem ensaio. Então passa uma notícia em Israel e diz que quarta-feira, 7h da noite, todos os coristas estejam preparados, todos os instrumentos estejam afinados, porque nós vamos voltar a glorificar e adorar o nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que Josafá restaura então o ministério de adoração na nação israelita. Aquele povo então agora começa a se preparar para louvar a Deus. Aquele povo que estava desanimado, aquele povo que estava abatido, aquele povo que estava cabisbaixo, aquele povo que estava sem força, agora já era um povo alegre, já era um povo feliz, já era um povo que adorava, já era um povo que glorificava. Deus havia mudado o quadro da história de Israel. Eu vim como profeta de Deus, com uma palavra profética para a tua vida. Deus manda eu lhe dizer que até o final do ano de 2019 Ele vai mudar a história da tua vida espiritual para a glória de Deus. Ele vai restaurar a tua vida espiritual. Quantos podem levantar uma das mãos e glorificar a Jesus Cristo? A Bíblia nos revela que então essas atitudes de Josafá atraem a fúria do diabo. Porque, meus irmãos, adorar a Deus e servir a Ele com sinceridade atrai duas coisas. Primeira coisa que atrai: a presença de Deus para a tua vida, a presença do Eterno. Mas a segunda coisa que atrai é a fúria do inimigo da tua alma. Não pense você que quanto mais você servir a Deus, menos prova você vai ter. Não pense você que quanto mais você ter fidelidade no ministério, menos luta você vai ter. Não pense você que quanto mais você servir ao Senhor, menos adversidade. Muito pelo contrário, quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais você buscar, quanto mais você contribuir, quanto mais você adorar, maior vai ser as adversidades, maior vai ser as lutas, maior vai ser os levantes. Mas eu vim com uma palavra: se a luta aumentar, a glória também vai aumentar na tua vida. Glória a Deus. A presença de Deus não vai te abandonar. Quem crê que Deus está falando através desta palavra?
Agora, irmãos, a Bíblia nos revela que Josafá ficou desesperado, muito preocupado, muito abatido. Antes de eu continuar pregando, eu quero lhe pedir, se você quiser falar, não é obrigado, fique bem tranquilo. Mas se você não quiser falar, eu te respeito e entendo. Mas se você quiser, as irmãs, falar uma para a outra, diga: tem luta, mas vai ter vitória. Fale para alguém que está do teu lado. Pode falar pela fé. Queridos obreiros, tem luta, mas vai ter vitória. Tem luta, mas vai ter vitória, pastor. Tem luta, mas vai ter vitória. Deixa eu ver quem está acreditando em Bauru. 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 Deixa eu ver quem está recebendo essa palavra. Levante a tua mão e dê a maior glória que você já deu nesta igreja hoje. Urimikaia, Urabacalabacheia, Urimicalabarachandarabia, Urimicandarabrachandarabracaia, Arabacandarabacheia. Tem luta, mas vai ter vitória. Oh, coisa linda, meu Deus. Agora, meus irmãos, por que é que Josafá ficou preocupado? Josafá era um rei, tinha um exército de muitos homens. Mas por que é que Josafá se preocupou, queridos? Porque não eram meros exércitos, não era qualquer nação, não era qualquer povo que estava vindo. Deus me levou, pastor, para analisar o perfil dessas nações. E Deus me fez entender que o temor de Josafá não foi debalde, não foi por acaso. Ele ficou muito preocupado, queridos. Ele ficou abatido. Por quê, irmãs? Porque ele ficou sabendo que aquelas nações não era qualquer nação, não era qualquer povo, pastor Luiz. Era uma nação terrível, eram dois povos terríveis. E Deus me fez entender, e eu quero passar para vocês aqui o porquê que ele se preocupou. A Bíblia nos fala que se levantaram os amonitas, os moabitas e os moradores da montanha de Seir. Por favor, repita comigo. A pedagogia diz que quando nós repetimos algo, nós gravamos algo. Fale comigo. Amonitas, moabitas, moradores das montanhas de Seir. Queridos, primeiramente, os amonitas e os moabitas, quem eram esses inimigos? Por que é que o rei ficou tão preocupado quando a notícia chegou? Por quê? Porque os amonitas e os moabitas, os moradores da montanha de Seir, essas nações tinham um ódio mortal de Israel. Tinham um ódio mortal de Israel. De uma maneira muito específica, os amonitas e moabitas, eles eram aquela nação que foi criada, foi gerada através daquela situação incestuosa das duas filhas de Ló. Quando você lê em Gênesis 19, 30, 39, você pode acompanhar essa história com mais calma em sua casa. A Bíblia diz que as duas filhas de Ló montaram um esquema para embriagar o pai e para ter filhos com o pai. Deste relacionamento incestuoso, que é um pecado terrível diante de Deus, aparece pelo lado da filha mais velha, Moabe, onde surgem os moabitas. E do lado da filha mais nova aparece Ben-Ami, pai de Amon, de onde descendem os amonitas. Mas não era só isso a preocupação não era só essa. A preocupação primeiramente com os amonitas é porque os amonitas eram um povo largamente conhecido e temido por usar de barbárie quando venciam uma peleja para com os povos vencidos. Preste atenção, todas as nações quando venciam uma batalha, eles tinham algumas práticas. Vou tentar aqui rapidamente expressar. Uma nação quando vencia uma outra, eles pegavam os despojos de guerra, que era a riqueza, guardavam nos cofres, muitas vezes pegavam os homens e as crianças para trabalhar, e as mulheres muitas vezes eram até mesmo violentadas, tanta coisa horrível acontecia. Mas além disto que era algo normal,
Os amonitas faziam mais, era um povo sanguinário, ou como diz lá no Nordeste, lá na terra do Nordeste, um povo sanguinolento, me permite a expressão, um povo sanguinolento, um povo sanguinário, um povo perigoso, um povo que os pés eram ligeiros para derramar sangue, um povo que usava de barbárie. Sabe o que eles faziam? As práticas que mais preocupavam as nações é que quando eles venciam uma guerra, eles faziam duas coisas. Primeiro, eles matavam as mulheres que estavam grávidas. Eles pegavam uma arma muito afiada e furavam o ventre das mulheres que estavam grávidas e puxavam a faca, aquela espada, e muitas mulheres morriam por hemorragia, perdiam a criança morria no ventre, e as que sobreviviam, preste atenção nisso, que é revelação de Deus, as que sobreviviam nunca mais podiam dar luz a nenhuma criança, e gerava uma esterilidade. Aquela prática dos amonitas esterilizava as mulheres, machucava as mulheres, feriam as mulheres grávidas. Olha, meus irmãos, e quando pegavam os homens, eles furavam o olho dos homens, para que os homens perdessem a visão e não pudessem revidar, não pudessem lutar, não pudessem avançar. Então essas eram as duas práticas: matar mulher grávida, ferir mulher grávida, ferir o útero das mulheres grávidas e tirar a visão dos homens. Meus irmãos, quantos creem que a palavra de Deus é revelada? Levante a sua mão para que eu possa ver. Eu estava orando a Deus e o Senhor falou comigo: meu servo tem uma revelação dentro dessa palavra. Queridos, entenda, Deus me fez entender, pastor Luiz, que as mesmas práticas que os amonitas usavam naquele tempo com as nações, também têm sido as mesmas táticas que o inimigo está tentando usar contra a igreja atual. As mesmas táticas que os amonitas usavam naquele tempo, também são as mesmas táticas que o inimigo está tentando utilizar contra a igreja atual. A história fala que eles matavam as grávidas para que não pudesse gerar filho, machucava o útero das grávidas para que não pudesse gerar filho, e furava os olhos dos homens. Deus me fez entender, meus irmãos, que quando eu falo de gravidez na Bíblia, espiritualmente, gravidez biblicamente falando, significa a geração de novas vidas, geração de novos filhos, crescimento. Ora, quando chega uma irmã gestante na igreja, nós falamos: oh meu amado irmão, a sua família vai crescer, não é? A sua família vai aumentar, porque gravidez na Bíblia tem a ver com gestação, tem a ver com crescimento, tem a ver com geração de novos filhos. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos fala que não era apenas matar, eles machucavam o útero das mulheres. As que sobreviviam ficavam feridas, não podia dar mais luz à criança. As que sobreviviam nunca mais poderia gerar ninguém. E Deus me fez entender que esta é a primeira grande estratégia do inimigo das nossas almas nesse tempo: é ferir o útero, é machucar espiritualmente o útero da igreja, é machucar o útero da igreja. Queridos, quando eu falo de útero, eu falo de dois aspectos. Existe um útero chamado útero espiritual. Me explica isso, pastor. O que é útero espiritual? É a geração de novos crentes. O inimigo quer machucar, pastor, o útero da igreja, para a igreja não gerar mais filho. Quem veio ouvir Deus falar? Levante a mão e dê glória a Deus. Queridos, sabe qual a maior estratégia da igreja? Do diabo machucar o útero da igreja, para não gerar filho, para não ter conversão de alma, para não ter salvação de vida. Meus irmãos, é triste. Nós estamos vendo hoje quantos crentes que antes ganhavam alma, iam para o hospital. Eu tenho que entregar, pastor, que Deus está mandando, com todo respeito, alabachúria. Iam pregar o evangelho na praça, iam visitar, pastor Marinho, as pessoas enfermas, iam visitar os que estão doentes,
doente, mas agora perdeu a alegria, não visita mais ninguém, não prega mais o evangelho, não gera mais vida. A coisa mais linda que tem na igreja é quando tem um batismo nas águas e a gente está sentado lá e está dizendo: aquele lá que vai batizar, fui eu que ganhei para Jesus. Quem já teve essa sensação maravilhosa? Quem já teve? É tão gostoso, irmão. Não tem dinheiro que pague. A gente vê alguém que está descendo as águas, e Paulo falou para Timóteo: Timóteo, você foi gerado nas minhas entranhas, Timóteo. Queridos, o inimigo quer machucar o útero da igreja, para não ter salvação de alma, para não ter batismo, para não ter novas vidas na igreja. Mas esta noite, Deus está operando milagre, curando vidas neste lugar. Quem pode receber essa palavra? Deus quer te usar para gerar novas vidas. Quantos quer ser usado para gerar novas vidas? Deixa eu ver aqui. Deus quer te usar para gerar novas vidas. Tem congregações e tem igreja, irmão, com todo respeito, que é muito bonita, mas as almas não estão se convertendo. Tem lugares lindos. Eu prego, pastor, por esse Brasil. Quando tem alguma vaguinha na minha agenda, nós estamos atarefados no setor, mas quando sobra alguma oportunidade, a gente atende algumas agendas por esse Brasil. E eu tenho ido, pastor, em lugares desse Brasil, igrejas lindas, maravilhosas. Oh, meus irmãos, eu quero louvar a Deus, porque aqui eu sinto a liberdade do Espírito Santo de Deus, aqui eu sinto a presença de Deus. Mas eu tenho ido em lugares, pastor, lugares lindos, maravilhosos, verdadeiras catedrais, lugares lindos e tremendos, que enquanto alguém está cantando, isso aqui que aconteceu hoje não acontece mais. Que quando alguém está pregando, o povo está andando de um lado para o outro, mascando chiclete e mexendo no Facebook e no WhatsApp. Que quando a glória está descendo, as pessoas não conseguem nem levantar a mão e dar glória a Deus. Eu vim dizer, debaixo da graça de Deus, a maior riqueza de uma igreja não é o som digital, a maior riqueza de uma igreja não é ar-condicionado, a maior riqueza de uma igreja não é a sua beleza física, a maior riqueza de uma igreja é a presença do Espírito de Deus nela. Quem concorda, levante a mão e receba renovo agora. Levante a mão por um minuto. Segure a mão levantada agora, deixa eu ver. Deixa eu ver quem quer gerar vida. Deixa eu ver quem quer gerar alma. Deixa eu ver quem quer ganhar alguém para Jesus. Vai dando glória, vai dando glória. Fala para alguém se você quiser. Se você quiser, fala. Deus vai te usar para gerar novas vidas. Pode falar aí em nome de Jesus. Deus vai te usar para gerar novas vidas. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Lamachandarabacaia. Eminência. Labauikebia uaxeria barroia. Quantos creem em visão espiritual? Joga a mão para cima e dá glória a Deus. Pastor Luiz, Deus me deu uma visão aqui agora. Deus me mostrou um congresso aqui daqui para frente. Mas é engraçado que eu estou vendo as irmãs até naquela coluna. Mas aquele congresso que Deus mostrou aqui para mim, as irmãs tudo uniformizadas, mas as irmãs iam até lá na porta e tomavam esse corredor. Deus vai dar crescimento para esse círculo de oração. Quem recebe essa palavra, porque Deus ainda revela, Deus ainda dá visão. Alabaxarabarraia. Deus ainda vai te usar. Alabacandarabacai. Quem mandou largar a rede? Quem mandou parar de pregar? Alabaxandarabacaia. Quem mandou parar de visitar? Quem mandou parar de fazer? Eu posso não reconhecer, mas Deus está reconhecendo o teu trabalho. Útero espiritual. Quem está sentindo Deus na casa? Deixa eu ver quem está sentindo. Permita-me fazer uma segunda aplicação. O inimigo quer machucar o útero. Os amonitas querem machucar o útero espiritual. Mas existe um outro útero que Deus me fez entender. Em paralelo. Útero espiritual e útero ministerial. Olha aqui para mim. Se o útero espiritual machucado não gera almas, o útero ministerial não gera obreiro. Nós estamos vivendo um tempo, pastor, em que a escassez de obreiro está muito grande. Se Jesus estivesse nos nossos dias, ele diria o seguinte: a seara é grande, poucos são ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos já não querem mais ser obreiro.
Muitas moças casam, e esses dias eu fui tratar um caso de uma jovem, pastor, na igreja, dar aconselhamento. O noivo dela estava desesperado, estava abatido. Falou, pastor, ele estava quase pálido, porque ele gostava da moça, estava apaixonado por ela. Quase pálido, de tanta paixão. Eu falei, meu filho, fala, toma uma água. Você está pálido, meu filho. Toma uma água. Ele disse, não, pastor, estou desesperado, porque eu sei que eu tenho uma chamada. Sabe qual foi a condição que a menina falou para mim? Disse, fale, meu filho. Ela quer que você compre uma casa? Não. Ela quer que você tenha um carro? Não. Ela quer que você ganhe 5 mil por mês? Não. A condição é a seguinte, eu caso com você se você não for obreiro. Aguenta aí. Eu caso com você se você não for obreiro. E ele perguntou, mas por que você está falando isso? Porque minha mãe falou para mim que não é para mim casar com obreiro. A minha mãe não me encorajou. Se você for ser obreiro, esquece de mim, que eu não quero saber de obreiro. Eu não quero saber de obra. Eu não quero saber de nada. Aí deu uma discussão, porque ele olhou para ela e disse, você quer saber só o quê? Só de shopping center? Quer saber só de calçadão? Quer saber só de alegria? Quer saber só de festa? Quer saber só de coisa boa? Deus está querendo levantar gente para fazer a obra de Deus nessa última hora. Urabaxandarábia. O inimigo, alabacai, quem está sentindo que Deus está falando poderosamente? O inimigo quer ferir, pastor, o útero ministerial. Está querendo machucar obreiros. Eu estou pregando aqui, Deus está me revelando. Aqui em cima do altar tem um obreiro dizendo, quando terminar o congresso eu vou entregar a congregação, vou entregar a chave. Deus manda eu te falar, guarda essa chave. Quem mandou largar a rede, fica onde Deus te colocou e faz a obra. Quem pode dar glória a Deus? Eu vou liberar o que Deus está mandando liberar aqui em Bauru. Deus manda eu dizer, prepare-se, encha bem a botija. Está chegando o tempo de Deus vai levantar uma geração de obreiros neste lugar e vai impactar toda essa região. Levante a tua mão, porque eu estou recebendo autoridade. Segure a mão levantada agora. Nós vamos dar um brado agora. Quem estiver lá em Araçatuba, 200 quilômetros, tem que ouvir o brado que nós vamos dar. Diga comigo, em nome de Jesus. Os amonitas não vão impedir a minha vida. Agora diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem recebe essa palavra agora? Oremachai, Obedei, Chorei, Lobacai, Choca. Olha aí, olha aí, olha aí. Alabacodega, aí na galeria, tem glória aí na galeria. Alabachodei, Alabacandarábia. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê o Senhor da ceifa está chamando? Aqui não tem lugar para você não, Amonita. Amonita, aqui não tem lugar para você não, Amonita. Aqui Deus está levantando obreiro. Deus está levantando missionária. Deus está levantando pregadores. Maicho, alabaiko de revia sou, alabacondarabahaya. Mas eu já estou terminando. Mas eu quero falar o que Deus colocou no meu coração. Se tem útero espiritual ferido, se tem útero ministerial ferido pelos amonitas, Deus hoje vai curar e vai restaurar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é o que é, Ele é o sou que sou. Alabacai. Vou repetir só para você dar um glória para ajudar o pregador a pregar. Ele é o sou que sou, aleluia. O nosso Deus, pastor, é especialista em curar útero. Ah, meu, dá um glória a Deus para ficar gostoso. Ele é especialista em curar úteros, em restaurar e abrir a madre. O diabo veio, feriu a madre e disse, aí não sai mais nada. O diabo veio e falou na congregação, aí não vai converter ninguém. O diabo veio e falou na tua família, aí ninguém vai se salvar. Deus me trouxe a Abraão para falar, prepara o culto de ação de graça, que você vai ver o que eu vou fazer naquele lugar. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus aqui em Bauru?
Ele restaurou, eu vou pregando, você vai dando glória. Ele restaurou a madre de Sara, ele restaurou a madre de Raquel, ele restaurou a madre de Leia, ele restaurou a madre de Ana. Hoje ele vai restaurar a madre espiritual em nome de Jesus. Mas para partir para a conclusão, o segundo inimigo que se levantou contra Jerusalém e Judá foram os moabitas. Diga comigo, moabitas. Queridos, se os amonitas eram perigosos porque usavam de barbárie, os moabitas, eles não eram tanto de pegar em peleja, não eram tanto de pegar em arma. Sabe qual era a ferramenta dos moabitas? Os moabitas eram os mais terríveis feiticeiros que existiam sobre o globo da terra. Irmão, pode ficar tranquilo. Tem algum irmão que ficou assustado quando eu falei isso? Irmão, fica tranquilo. Cada centímetro quadrado desta igreja está protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Deus está nesse lugar. Aleluia. Não, irmão Zé Ruelo, né? Coisa linda. A presença de Deus está aqui. Quem crê que o sangue de Jesus está nesse lugar aqui? Deixa eu ver. Sabe qual era a ferramenta dos amonitas, dos moabitas? Eles eram um povo que não sabia lutar, mas eles eram terríveis feiticeiros. Os historiadores dizem que eles não pegavam em arma, eles faziam uma macumbazinha, faziam um catimbó, fazia alguma coisa assim, um feitiçozinho, e a coisa era pesada e evoluindo, ao ponto de quando a guerra era tão grande, sacrificavam até crianças, matavam uma criança, derramava o sangue diante dos deuses. E sabe o que acontecia com a outra nação? De uma hora para outra, a outra nação ficava enferma, os soldados perdiam a força. Entrava, irmão Edevair, mais ou menos como se fosse uma virose. Virose é coisa terrível. A virose ataca o intestino, ataca o estômago. Tem casos que dá febre, a pessoa fica fraca, ela não consegue. E a coisa era tão profunda que eles entravam no estágio de uma virose muito grave, ao ponto que não conseguiam nem se levantar, ficavam caídos. Então os moabitas entravam com lança, simplesmente iam matando eles no chão, agonizantes, e dizendo: tenha misericórdia de nós, não nos mate. Mas eles pegavam e matavam mesmo assim. Mas não eram guerreiros, eram feiticeiros. Era terrível a atitude daqueles homens. Por isso que Josafá ficou preocupado, ficou abatido, porque eles eram feiticeiros terríveis, eles eram da pior espécie. Quando nós lemos Números capítulo 21 e 26, você vai ver que Balaque contratou Balaão para entregar uma profecia de maldição. Quem era Balaque? Era um moabita. Ele era rei dos moabitas, ou seja, era uma prática. Mas meus irmãos, eu quero contar uma história aqui para você que está na Bíblia, para você alegrar teu coração. A Bíblia nos revela que Balaque contratou Balaão e disse: o preço é alto e eu vou te pagar em espécie. Eu quero que você chegue diante do povo, levante a sua mão, abra essa língua preta que você tem e vai liberar uma palavra de catimbó, de maldição, de destruição, e vai jogar esse povo para baixo. E a palavra é mais ou menos assim: maldito seja o povo de Israel. Essa é a palavra. Balaão falou: tudo bem, rei, está contratado. Contou o dinheiro, botou no bolso e caminhou em direção para entregar a palavra de maldição. A Bíblia fala que nem a jumenta ele obedeceu. Quando o obreiro está sem a direção de Deus, quando o cara está sem a direção de Deus, nem a jumenta ele ouve, irmão. Ele está obstinado, ele quer fazer o que ele quer por causa do dinheiro. Deus não está em busca de mercenário, Deus está em busca de pregadores do evangelho. Quem pode levantar a mão e dar glória ao nome de Jesus? Meu pastor Luiz de Oliveira, lá vai Balaão, lá vai Balaão, lá vai Balaão, lá vai Balaão. Chegou diante do povo, levantou aquela mão de macumbeiro, aquela mão de catimbó, disse: agora eu vou liberar a palavra de maldição. Quando ele foi botar a boca para fora, a língua para fora, e para dizer: maldito seja o povo de Israel, o Espírito de Deus que está na Assembleia de Deus do Ipiranga,
entrou na boca de Balaão. Ele levantou a mão e disse: bendito seja o povo de Deus. Quem pode dar glória a Deus, que eu já estou terminando a mensagem, já estou entregando. Alabaxeia. Se você dá glória, fica gostoso. Se você dá glória, fica gostoso. Ele não entendeu nada. Voltou porque a notícia chegou para Balaque. Irmão, se tivesse o WhatsApp, era na mesma hora. Balaque, a coisa está ao contrário. Você contratou o homem, pagou caro. O homem, em vez de abençoar, amaldiçoou. Manda chamar esse camarada. Lá vem Balaão. Lá vem Balaão. Lá vem Balaão. Chegou no gabinete de Balaque e disse: Balaque, fala. Rapaz, eu te contratei. Eu paguei bem para você fazer uma macumba. E a macumba era para ser das boas, rapaz. Era para amaldiçoar. Eu quero dizer para você: volta lá e cumpre o teu serviço. Sim, ó rei, eis-me aqui. Eu vou lá. Lá vai Balaão pela segunda vez, preparado para amaldiçoar o povo. E disse: na primeira não deu, mas na segunda vai. Na primeira não deu, mas na segunda vai. Lá vai Balaão. Vou falar de novo com todo respeito. Levantou aquela mão de catimbó e de macumbeiro, abriu a boca e a língua preta, e quando ele foi falar: maldito seja o povo de Deus, Deus tocou na boca dele e disse: bendito é o povo de Deus. Agora se prepare para você dar um glória a Deus até no Natal, irmão. Você dá um glória a Deus até no Natal agora. Quem está alegre, deixa eu ver quem está alegre aí. Se prepara aí. Ele voltou para o gabinete, todo desesperado, lá para o trono, com a cabeça baixa. Balaque falou: rapaz, o que está acontecendo que você não consegue amaldiçoar Israel? O que está acontecendo que você não consegue matar esse povo? Ele olhou para Balaque e disse: Balaque, tem uma coisa, fala logo, rapaz, desembucha. Tem um problema, fala logo, rapaz, põe para fora. Ó rei, contra Israel não vale encantamento. Mão para cima, mão para cima. Eu termino a minha participação com a igreja adorando a Deus. Pode fazer macumba na cachoeira, pode fazer macumba na mata virgem, pode fazer macumba na boca do sapo. O sapo vai morrer, a cachoeira vai secar, o mato vai pegar fogo, e você vai continuar glorificando a Deus. Coloque a igreja em pé em nome de Jesus. Fique em pé, queridos. Charamai. Cantora Thaís Nakato, canta que eu cuido, aleluia. Glória a Deus. Alabai, chorabacaia. Pode ser, aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aqui, queridos? Oh, Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está aqui. Alabaxandarabacaia. Levante a tua mão, vamos dar um outro brado. Vamos dar outro brado, diga bem bonito: nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra a minha família, contra a minha igreja, contra o meu pastor, não prevalecerá. Quem está sentindo aí o que Deus está fazendo? Pode adorar, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Deus está te dando autoridade no mundo espiritual. Posso convidar o pessoal, pastor? Irmãs, irmãos, principalmente as irmãs. Deus está me dando uma direção aqui, irmã Nice, missionária Clara. Eu nem sei se vai caber tudo aqui, mas Deus está me dando uma direção de convidar todas as senhoras para vir até o altar de Deus. Venha todas as irmãs, venha todas. Nós queremos orar pelas irmãs. Se não couber aqui, entra para os corredores. Se não couber aqui, vem aqui na lateral. Aleluia. Oh, por favor, por favor, por favor. Pode vir, minhas filhas, pode vir. Pode vir, irmãos, por favor.
Vamos encher esta frente. Aleluia. Se não couber, fica nos corredores. O que importa é a atitude. O que importa, né, pastor Belisário, é dar um passo em direção ao altar. Glória a Deus. Venham, venham. Irmãs, quantas irmãs aqui creem no poder da oração? Quantas irmãs creem no poder da oração? Teve um jovem chamado Wesley em Birigui, pastor. A moto dele deu problema ali na região de Havaiandava. Deu pane, ele desceu. Quando ele foi arrumar a moto, o caminhão, uma carreta Scania, bateu um para-choque aqui na parte de trás dele. Jogou ele a 10 metros. Deu um corte que só aqui foi 40 pontos. A pressão dele ficou, estou só falando para aumentar a tua fé. A pressão dele, Manice, foi a 3/2. Quem é enfermeiro aqui? Quem é enfermeiro? Vocês sabem, 3/2 é óbito. Mas Deus segurou ele, não tinha sangue nenhum. Mas eu sei que Jesus injetou sangue na veia daquele menino. Ficou 10 minutos ali. Quando o SAMU pegou ele, estava 3/2. Olha aqui, redobra a atenção. Está lindo o fundo, mas só um pouquinho mais baixinho. Olha aqui para mim. Pegaram o rapaz, colocaram ele e levaram 21 dias na UTI. Os médicos avisou a família: se sair, não para o fundo não, meu filho, bem baixinho, continua aqui, Deus está nesse negócio. Levaram para a UTI. Os médicos disseram: não tem mais jeito, acabou, pode se preparar. Fizeram traqueostomia, se prepararam, mas eles pediram oração. E nós colocamos a igreja para orar. E as irmãs começaram a orar. Você sabe, né, o que Deus faz quando as irmãs oram, né? Você sabe, né? Você já sabe. Depois de 21 dias, ele recebeu uma visita na UTI. Era um ser de branco. Ele estava inconsciente, mas ele viu o ser de branco do lado dele. Ele só não viu o rosto, porque diz que o rosto era brilhante como o sol. E a voz, uma voz grave, mansa e suave, que disse para ele: Wesley. E ele disse que quando a voz falava, passava um vento por ele, assim, ó. Sabe quando o ventilador passa e faz assim? Ele disse que quando ele falava, a voz fazia assim, e o vento passava: Wesley. E ele tentava ver quem era e não conseguia, porque brilhava demais. Então ele abaixava assim, fechava o olho, e a voz falava com ele. E aquele ser que ele via do lado dele disse assim: você vai sair rapidinho daqui. E ele perguntou: por quê? Ele disse: porque tem uma multidão de mulheres e homens orando por você. Cadê o povo que dá glória? Cadê? Lá vai o irmão Amaral fazer visita no hospital. 3:30 da tarde, estou entrando na UTI, pastor. Óleo, a moda antiga, olhinho escondido para a enfermeira não ver. Aqui dentro, biblinha debaixo do braço. Lá vai eu entrando com a mãe dele, a irmã Jaene. Nós chegamos, o menino estava acordado e consciente. O doutor disse: não dá para explicar. Daqui a pouco chegou a enfermeira perto da gente e disse: mãe, seu pastor, nós queremos avisar que a partir da manhã a visita não é mais na UTI. O quarto 148 está reservado, está tudo certo. Nós vamos orar por 1 minuto. Antes da cantora Thaís louvar, nós vamos orar. Você vai apresentar a tua causa mais séria, sabe? Aquela causa mais difícil. Esqueça das outras mais simples. Coloque diante de Deus, minha santa, a mais difícil. Por 1 minuto nós vamos orar, enquanto o fundo musical é feito. Depois de 1 minuto a cantora canta e nós vamos receber algo de Deus aqui. Quem crê nisso? Deixa eu ver. Comece a orar, querida, fecha o olho, comece a orar. Eu quero ouvir o barulho do círculo de oração que ora. Eu vou tirar o microfone aqui. Glória a Deus. Oh meu Deus,
Ainda falta 40 segundos. Se você quiser levantar a tua mão, minha irmã, fique à vontade. Isto, ore. O ministério está orando. A igreja está, meu Deus, falta 10 segundos para terminar a oração. Pode adorar, Thaís. Oh, Deus está começando a atender. Deus está começando a atender. Deus está começando a atender. O que adianta ter as mãos, não poder tocar? Aleluia. O que adianta ter ouvido, e não escutar? O que adianta ter ore, querida. corpo, Ore, minha santa, ore. e não se movimentar? Apresenta. Deus ainda muda quadro. Deus ainda muda circunstância. Deus ainda faz, pastor, o sobrenatural. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. Vai! O meu Deus se movimenta ao som da adoração. Meu Deus! É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, olha aí o que Deus está fazendo. faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. Olha aí, ó. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Não tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar. Meu Deus! Irão reconhecer. Cadê a igreja que adora? Que confessar. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que adora? Que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Esse é o Deus que você serve. Aleluia. Abraça essa irmã que está do teu lado, irmã. Dá um abraço nessa irmã. Dá um abraço nessa irmã que está do teu lado agora. Diga para ela, a vitória é tua. Abraça essa irmã que está do teu lado. Dá um abraço nela, agradeça a Deus. Se ele não quiser, dá um abraço nessa irmã. Faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. Confraternize com ela. Meu Deus, confraternize com ela. Consegue dele. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio